Número 1, as crianças já podem descer para suas classes, como de costume. Pode deixar a 4 apagada. Nós temos, se você tem dificuldade de leitura, geralmente nós vamos deixar essa aqui mais apagada. Nós tivemos um probleminha no nosso projetor também. Esse projetor é um pouquinho mais fraco, então nós precisamos deixar a luz apagada. Irmãos, enquanto as crianças descem, eu queria conversar com vocês rapidinho sobre fazer como nós estamos agora partindo para o final da nossa segunda metade do nosso mês de estudos. Nem sempre a gente consegue com as nossas palavras. Fico feliz que nós esvaziamos de tanta criança que desceu, né? Então que Deus esteja abençoando aí os professores. Nem sempre a gente consegue, com as nossas palavras, transmitir tudo aquilo que a gente quer dizer. Então, quando a gente é um comunicador, quer seja professor, pastor, padre, político, qualquer tipo de comunicador, às vezes ele sofre, a luta dele é para conseguir traduzir em palavras e às vezes em textos, né, tudo aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. Então, nem sempre, às vezes, a gente consegue transmitir. E além disso, a gente luta com um outro aspecto, uma outra barreira, que é a barreira do lado daí, né? Nem sempre as pessoas elas estão preparadas, com o coração preparado, com a mente preparada para ouvir e assimilar aquilo que a gente está tentando transmitir. Então, o nosso acordo tem que ser sempre um. Eu me esforço ao máximo e, além de tudo, peço que Deus esteja usando a minha vida, porque muito mais do que aquilo que eu falo, mas é aquilo que Deus faz, e não aquilo que eu falo. Então eu não convenço. Aliás, se eu convencer você, o fruto não é duradouro. Se eu convencer você, eu posso criar discípulos meus. A ideia é que a gente crie discípulos de Cristo. Então, quem tem que te convencer é o Espírito Santo de Deus e não eu. E por outro lado, a gente tem um outro preparo, que é o preparo de vocês. Ou quando eu também estou ali, eu quero também que o Senhor fale ao meu coração. Porque senão todo aquele tempo que a gente passa aqui pode ser um tempo desgastante, desmotivador, e a gente não consegue entrar na mente de cada um. Então é um papel seu. Toda vez que você vier para a igreja ou para ouvir a palavra, venha com o coração pedindo ao Senhor: Senhor, olha, eu estou triste, angustiado, amargurado, mas eu quero que o Senhor me dê uma palavra de edificação, de conforto, algo que realmente me desafie. Então a gente tem que sempre ter esse acordo, né? Do lado de cá, quem estiver pregando tem que buscar fazer o seu melhor e na dependência de Deus. E aqueles que vêm ouvir, é uma troca, né? Em que você coloca o seu coração diante do Senhor, pedindo que Ele fale ao seu coração. Então, há 2 semanas a gente vem trabalhando com a série polêmica. E quando a gente fala polêmica, a gente fala numa controvérsia, num debate, numa discussão forte, no sentido de que nem sempre aquilo que se diz, ele tem total concordância de todos os envolvidos. Então, por exemplo, se você tem alguns preceitos que você tem na sua mente como verdades absolutas, e você ouve algo contrário, aquilo gera uma certa polêmica, uma certa discussão, em que nós temos que, então, num debate, apresentar as nossas razões. E quando a gente fala do Evangelho, acho que foi o pastor Marcelo que postou alguma coisa essa semana a respeito do Evangelho da prosperidade e posteriormente do Evangelho de Cristo. Ou seja, há possibilidade de falarmos em nome de Cristo e não ensinarmos os seus preceitos. Ou seja, se o Evangelho diz isso e eu digo aquilo, eu estou distorcendo uma verdade. Mas quando a distorção se torna regra, e é aqui que eu queria que você prestasse atenção. Quando a distorção se torna regra, torna-se estranho se pregar a verdade. E aí gera-se uma polêmica. Então, por exemplo, você concorda comigo que nós somos feitos de mente, de coração, e se você ouvir uma música alegre, você fica alegre. Se você ouvir uma música triste, você fica triste. Lá em casa, quem ouve música melancólica sou eu, né? Então eu tenho que lutar com a Viviane e com a Carol, porque quando ela chega em casa, as duas, duas aqui, a gente não gosta dessa música, né? Então eu gosto de músicas mais melancólicas, românticas. Então eu sou do lado mais sensível, né? E para mim aquilo faz bem.
E eu me sinto feliz. Então, por exemplo, às vezes eu ouço uma canção, que é uma música cristã, que ela é tranquilinha, calminha, mas ela tem uma mensagem tão profunda que aquilo alegra o meu coração. Então, a gente tem que começar a romper com aquilo que as pessoas dizem para nós, e que na verdade não consiste numa verdade bíblica. Então não significa que ao você ouvir uma música triste no sentido de ser mais calminha, melancólica, ela não possa despertar dentro de você algo tremendo. O fato de você estar numa igreja mais calma, né, mais tranquila como a nossa, não significa que Deus não esteja presente. Não significa que Deus não faça grandes coisas. Deus faz grandes coisas. Então, quando a gente começa a combater, quem cresce, por exemplo, numa igreja de um jeito e vai para uma igreja de outro jeito, começa a falar assim, tipo, mas caramba, não é assim. Ou então não, pode ser que eu me adapte facilmente. Então, para a gente acabar com essa polêmica, acabar com essa discussão do que é, do que não é, de aparência e tal, só tem uma coisa que a gente pode fazer, irmãos: nos debruçarmos na palavra de Deus e olharmos exatamente o que Ele diz, não aquilo que as pessoas dizem que Ele diz. Porque alguém dizer, olha, Deus diz que você tem que fazer tal coisa. Ele disse que Deus disse, mas quem disse que Deus disse? E a única forma da gente descobrir é nos debruçando na palavra. Então, realmente confrontando algumas questões. Então, algumas situações. Então, a gente costuma criticar muito o mundo, né? O mundo, quando a gente diz, é o pensamento popular de que as pessoas usam muito. A gente já discutiu bastante sobre isso, mas a gente vai dar um outro enfoque hoje. Então, o slogan do mundo atual é: eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E na verdade, irmãos, isso não existe pecado nenhum em querer ser feliz. Queria deixar bem claro para vocês. No entanto, por causa dessa afirmação, as pessoas têm tomado determinadas ações e caminhos e que necessariamente não estão de acordo com aquilo que seria o melhor para o bem-estar social. E dentro da igreja acontece a mesma coisa. Porque o que se prega muito hoje dentro de igrejas, e eu volto a falar, às vezes a gente ouve coisas repetidas, mas é para que isso entre na nossa mente e seja reforçado dentro de nós. A gente ouve muito dentro das igrejas mensagens fantásticas de vitória. Amém? Deus nos quer vitoriosos. Mas a gente tem que tomar cuidado para não transportar essa mensagem de uma forma equivocada para o nosso dia a dia. Porque o que acontece? Se tudo não sair bem, espera um pouquinho, Deus não está me abençoando. Quem disse que Deus não está te abençoando? Se naquele dia eu não sair impactado, não, Deus não estava presente. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Eu fico pensando como eram os encontros de Jesus com seus discípulos. Eu fico pensando como seria o encontro de Jesus com seus discípulos. Eu fico pensando o que a gente consegue ver na palavra de Deus que representava de fato ser um cristão. Então, se você olhar friamente tudo que está lá, e eu pedir para você pintar um quadro ou escrever um livro a respeito de como era a vida dos cristãos, irmãos, vocês vão ficar assustados, porque às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente faz hoje. Às vezes não tem nada a ver com aquilo que a gente faz hoje. Então, por causa da nossa cultura, da evolução tecnológica, social, Jesus não tinha um PowerPoint, não tinha um projetor, mas ele impactou vidas, né? Jesus não tinha, talvez, os instrumentos mais modernos, ele não tinha os melhores grupos de louvor, ele não tinha a melhor mesa de som, mas o Evangelho impactou vidas, e continua impactando, porque tudo aquilo que é acessório nos dá uma certa fagulha de alegria. Mas qual é a alegria que nós queremos de fato? São as fagulhas ou são as fontes de alegria? Ou a fonte verdadeira de alegria? Então, há 2 semanas nós falamos sobre uma das polêmicas, né? Você falar que Jesus morreu, o rei morreu, para a época poderia ser uma grande polêmica. Nós vimos que a morte de Cristo é justamente a prova de que Deus quer mostrar através de inversões, de mudanças,
de que se o mundo diz isso, eu vos digo isso. Se as pessoas dizem isso, eu digo para vocês isso. Né? Aquele que muito sabe é o que muito deve servir. Aquele que muito... Está ficando ruim assim, está pensando que eu estou dançando aqui, né? Eu comecei a rir dentro de mim mesmo, né? Aquele que muito sabe é o que muito serve. Aquele que muito tem poder é aquele que mais serve, é aquele que mais se dedica. E é isso que Jesus quis mostrar. Na semana seguinte, que foi semana passada, nós falamos sobre os discípulos de Cristo. Eles precisam morrer, assim como Cristo morreu. Né? Só que a morte que Ele pede de nós é o negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, negar aquilo que eu não estou com vontade. Não importa, negue-se a si mesmo, faça aquilo que precisa ser feito e não aquilo que você quer fazer. Mas a minha vontade não pode ser anulada. Legal, ótimo, mas se a sua vontade estiver em sintonia com o Todo-Poderoso, irmãos, nós estamos com um grande poder na mão de fazer uma grande diferença. E nós aprendemos que nós precisamos morrer para nós mesmos. Não é e nunca será uma mensagem atraente falar sobre morte, falar sobre negar a si mesmo. É como eu chegar para você e dizer: você quer fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas, ou durante 15 dias, você quer passar 15 dias num país africano dos mais pobres, ou pensa em Serra Leoa, por exemplo, servindo em comunidades pobres, né? Talvez um ou dois levante e fale assim: não, pastor, eu quero servir numa comunidade pobre, né? Mas na verdade, é uma comparação injusta, porque todos nós gostaríamos de um bom passeio, todos nós gostamos das boas imagens, todos nós gostamos daquilo que é positivo. Só que o Senhor não diz que nós não podemos experimentar essas coisas. Ele só diz que essas coisas não podem ser o pedaço de carne colocado diante de nós como se fôssemos animais, com uma varinha e uma cordinha descendo e a gente percorrendo aquilo, né? Aquilo tem que ser circunstancial, aquilo tem que ser momentâneo, aquilo tem que ser umas boas férias. Mas o que acontece é que nós vivemos num mundo que aniquilou de nós o princípio da solidariedade, aniquilou de nós o princípio do servir o outro e abrir mão da minha vontade. Lembrando agora do que o pastor Marcelo escreveu ou postou, ele estava falando justamente um texto dizendo que o evangelho de Jesus, né, é diferente de alguns evangelhos que se pregam hoje em dia, porque o evangelho de hoje diz assim: olha, eu tinha um carro e agora eu tenho 2, prosperei. O evangelho de Jesus eu tinha 2 pães, agora eu tenho 1, porque eu reparti. Olha que coisa diferente, né? Eu posso ter 2 carros, 3 carros, eu posso ter um batalhão de carros, mas o quanto eu tenho dividido do meu tempo, da minha vida e dos meus recursos. Falamos isso na semana passada e vimos que a nova vida começa com entregar a nossa vida a nós mesmos, para que o Senhor opere uma grande transformação. Mas será que ser cristão significa realmente optar ou pela alegria, ou por Cristo? Será que ser cristão, de fato, significa seja feliz e vá para o inferno, negue-se a si mesmo e vá para o céu? Será que existe essa separação na vida cristã? E é isso que nós vamos discutir hoje. Mas, como eu disse para vocês na semana passada, hoje nós temos mais um convidado, né? Eu li um livro de um escritor que fez uma bela pesquisa a respeito de fontes de felicidade, a respeito de realmente viver a vida de uma maneira alegre, inspiradora, buscando aquilo que de fato nos dê gotas de esperança. E ele está aqui entre nós, né? Quem sabe quem é? A vida é um valioso presente. Walter, vem aqui. Nosso escritor, ele veio falar conosco agora sobre fontes de felicidade. Walter, Deus abençoe a sua vida, mas Amém. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Você está aqui há 2 anos? 2 anos. 2 anos. E 2 meses.
2 anos e 2 meses, E puxa 3 vida. dias. E 3 dias. Esse eu inventei, não calculei não, só para impressionar. Desde quando você se sente inspirado para falar sobre felicidade? Bom, esse livro é uma história bonita e eu preciso contar, né? Eu aprendi que livros transformam a vida da gente, que livros conseguem nos levar para lugares melhores. Enfim, aprendi desde o meu início de carreira no meu trabalho lá nos anos 80. E aí, lendo, eu um dia tive um sonho. Em 1995, falei, um dia eu vou escrever um livro. Aliás, no livro a gente fala sobre o poder dos sonhos. Nós somos a única criação de Deus que tem esse dom, esse privilégio, essa possibilidade de imaginar, de desenhar e sonhar. E em 1995 eu falei, um dia eu vou escrever um livro, eu gosto tanto de ler e um dia eu vou escrever. Mas escrever o quê? Você tem que escrever alguma coisa que valha a pena o tempo, a leitura, e não é qualquer editora que vai imprimir qualquer coisa. E aí eu tinha um assunto que era para falar lá do meu trabalho, mas não aconteceu. Quando eu fiz 50 anos, né, corpinho de 20... 20 décadas. E faz 3 anos. E aí eu estava assim, na praia com a esposa e lendo e tal, e surgiu aquela ideia assim, é a hora do livro. E aí foi muito gostoso, né? Porque eu pensei assim, ao invés de comemorar o aniversário um dia, eu vou comemorar o ano inteiro, todo dia vai ser aniversário. Foi 2011, né? E aí eu falei, bom, e o que eu vou fazer? E foram aparecendo várias coisas, e uma das coisas da lista era fazer o livro. Mas escrever o quê? E aí veio essa ideia, a vida é um presente. E eu creio que foi de Deus. E eu preciso contar isso. E aí, então, eu fiquei pensando, e foi surgindo todo o esboço, foi surgindo, né, o conteúdo. Mas aí surgiu um trabalho no ano 2011 que me ocupou 1 ano e meio. E eu fiquei assim, sem tempo para fazer esse livro, né? E, puxa vida, o livro. E quando eu saí dessa empresa, eu falei, não, agora é a hora do livro. Isso foi 2012, foi junho, julho. E aí eu fiquei 3 meses. E eu confesso para os irmãos, todo dia eu sentava de manhã, ficava a manhã toda para escrever esse livro. E Deus foi me dando trechos, né? Vou contar um específico. Tem uma parte onde a gente fala de espiritualidade. E é difícil, sabe por quê? Esse livro não foi feito para crente ler. O desejo, o sonho era que ele fosse uma semente no coração do não crente, suavemente para falar do amor de Deus. E aí, quando eu estava escrevendo sobre espiritualidade, eu falei, como é que eu vou? Eu não sou pastor, não sou teólogo, não sou estudioso, não sou seminarista, né? Tenho a minha base bíblica que eu aprendi na igreja. E aí eu estou lá para escrever, começar o capítulo sobre espiritualidade. E sabe o que acontece? A cachorrinha do meu filho, a Nina, uma branquinha de olhos bem castanhos e 2 manchas, vem para do meu lado e começa a me lamber, como se me beijasse, do nada. E fica um tempinho ali fazendo carinho. Eu falei, o que foi, Nina? E aquilo assim surgiu, né? A espiritualidade é só do ser humano. Só o ser humano, a criação perfeita de Deus, é que recebeu o Espírito eterno, né? Bom, me corrija se eu estiver errado na base bíblica, mas o que eu queria dizer então era que a proposta do livro não foi falar, né, se dê bem na vida, mas pense sobre as fontes simples que Deus te deu para você viver felicidade todo dia. O ser humano tem 2 motivações básicas. A primeira é o bem-estar, a alegria, o prazer. A segunda motivação básica é fugir da dor e do sofrimento. Não sei se eu estou destoando, não. Mas aí a reflexão é sobre o amor de Deus, de ser tão carinhoso com a gente, de nos dar um presente tão valioso. Por falar em presente, posso fazer uma coisa? Puxa vida. Gostaria de presentear uma pessoa que fez um esforço tremendo para vir hoje aqui. Eu vou até lá para dar esse presente para ele. Opa. Ó. Aí isso. Amém. Graças a Deus. Walter, eu disse para você assim que quando você me pediu para escrever um pedacinho aqui, né? Eu escrevi um pedacinho aqui e eu estava lendo recentemente se eu concordava com o que eu escrevi há 2 anos para você. Eu disse que aquilo que você escreveu é o reflexo da sua alma, daquilo que você é na sua essência. Você se sente, depois de
desses 2 anos exatamente como naquela época? Eu me sinto. A essência, eu creio que a gente tem que dar graças a Deus por aquilo que a gente recebe. E eu tive o privilégio de receber numa família orientação, e desde criança eu recebi a palavra de Deus. Isso faz toda a diferença, né? Então, a gente vai aprendendo, vivendo e experimentando com Deus de que a alegria Ele nos deu. E é um desenvolvimento. Eu ainda sou criança e estou, né? Então, tem coisas que me desesperam. Mas no desespero Ele me dá paz e alegria. Eu tenho uma oração que eu sempre faço para Deus. Senhor, eu posso estar na maior turbulência, no maior problema, mas me dá paz e alegria. Então, a alegria, como cristão, eu creio que a gente tem que, né, crer e viver de que não importa a situação, não importa a dificuldade, Ele é a nossa alegria. Ele é que, né, e com Cristo no barco tudo vai muito bem. Amém. A última pergunta é assim, você fala em seu livro sobre as fontes da felicidade. Você as vê, e aí a pergunta que você pode responder e já falar um pouquinho sobre essas fontes. Você vê essas fontes como áreas de onde provém a alegria ou áreas que precisam estar em equilíbrio, caso contrário, afetam a nossa alegria? Tá. O fato de eu dar o presente lá para o Denison é só um recurso para a gente falar sobre o livro, né? Denison, você ganhou um presente, você pagou alguma coisa por ele? Não, nada, né? Mas o presente foi escolhido com todo o coração, com todo carinho, com todo amor, para honrar você, pela sua pessoa. E eu sei que esse livro vai ser o livro da sua vida. Amém. 2 capítulos que você precisa ler, Salmo 1 e Salmo 23. Leia todo mês, se possível, todo dia. Mas todos nós aqui fomos agraciados com a vida. Ninguém pagou nada para viver. Todos nós recebemos de graça o dom do Criador perfeito. Nada se compara a você, né? E aí a gente fala no livro de que a gente precisa manter e cuidar desse presente precioso. A vida é tão corrida e nós somos tão bombardeados de tantas ideias e informações, e esse é o objetivo do inimigo, é nos distrair para a gente não relembrar daquilo que é importante. Então, pense em você, e aí a gente fala sobre as fontes, né, da alegria que Deus nos dá. Primeiro é a saúde, o corpo físico. Levante a sua mão, feche e abra, né, faça tchau. Você viu como é simples, fácil, tão banal, né? Mas eu li um livro faz uma semana de um rapaz que ele começou a sentir sintomas de gripe, ele teve uma meningococcemia, à noite ele foi para o hospital e foram amputados os 4 membros. E depois conta a história dele, de como foi difícil ele né, ficar todo mecanizado e pegar copo para beber, fazer barba, enfim. Então, nós somos tão maravilhosos, tão fantásticos, e a gente está cuidando desse bem, desse precioso presente. Então, a gente fala sobre as fontes da felicidade aqui. Primeiro, né, a gente todo dia agradece ao Criador, e a gente sempre é tentado a ver o que não tem, o que não pode, o que não consegue, e a gente se esquece desse presente. Então, a primeira fonte de felicidade é a saúde maravilhosa. A gente só dá valor à saúde, certo, Denison? Quando a gente tem que andar de muleta, não é? E a dificuldade toda. Sejamos gratos pela saúde, cuide. Ontem nós tivemos aqui um médico, cardiologista, falando sobre a maravilha que é o corpo e sobre a Bíblia, como ela é rica em falar disso. Segunda coisa, e onde foi falado também, né, que Deus fez a obra completa. A gente, quando nasce, ganha 3 presentes, né, com a vida. O primeiro é o corpo, para fazer tudo. O segundo é a mente, que que processa a nossa máquina. E o terceiro é a alma e o espírito, as emoções e o espírito que a gente tem. Então, corpo físico, conserve. Segundo, pessoas que você ama, relacionamentos, é outra fonte da felicidade e da alegria. Casamento, filhos, amigos queridos. Na hora da dor, a gente precisa de gente que está com a gente. E aí tem um monte de gente, né? Relacionamentos. Terceira fonte de alegria é o mental. Cada um vem ao mundo para uma missão, cada um recebe um dom, cada um recebe uma missão para cumprir. E enquanto a gente não encontrar essa missão e esse dom, a gente vai ser infeliz. A gente só é feliz quando a gente encontra aquele... O que você nasceu? Para costurar? Costura! Porque a tua alegria está na costura, é para falar, é para cortar o cabelo, é para pregar, o que seja, né? Então, o trabalho é a fonte de... Sabe por quê? O trabalho é a maior parte da vida da gente. 8 horas, 10 horas por dia, 30 anos da vida. E por aí vai. Quarta fonte de felicidade é o bem-estar das coisas materiais que a gente conquista, não é? As coisas que Deus vai nos dando. E a quinta e a mais importante é a espiritualidade, a fonte divina, a fonte de Deus. Então, é isso o livro.
Não sei se eu respondi a pergunta. Não, a pergunta é: você as vê como fontes ou como áreas em que quando estão em desequilíbrio, afetam uma sensação ou uma convicção mais profunda de alegria? A realidade não é perfeita, a vida não é perfeita, né? Então são 5 áreas e a gente nunca vai ter 100%. Aliás, o livro é interessante porque ele tem 2 exercícios. Enquanto a gente vai conversando, tem 2 exercícios importantes para a pessoa ir fazendo, né? A primeira é a pessoa saber quem ela é, o que ela tem, como é que ela, né? Assim, a gente olha para trás e vê tudo o que aconteceu na vida. Quem sou eu? E a segunda é o que eu espero que aconteça nessas fontes e aí eu vou trabalhar. A passagem bíblica que a gente usa no livro é a parábola dos talentos, Mateus 25, 14 ao 28. E lá o Senhor sai para viajar rico, chama 3 pessoas e dá responsabilidade: cuidem dos meus bens. Para um ele dá 5, para outro 2 e para outro 1. 2 se alegram e vamos trabalhar e multiplicar. 1 fica com medo e enterra o que ele ganhou, né? Então, a vida não é perfeita. Eu posso estar bem no trabalho, mas a minha saúde não está boa. Eu posso estar bem de saúde no trabalho, mas o meu casamento, talvez, o meu relacionamento com pai, mãe e filho, talvez não seja. Então, a gente provavelmente nunca vai ter a vida perfeita dos sonhos. E sabe por quê? Porque Deus ama você. E a coisa que mais Deus quer é se relacionar com a sua criação. E é através da dor e da dificuldade, pense bem, né? Nos momentos que a gente curtiu, estava no bem bom, lá no Caribe, não sei onde que ele falou, que o pastor falou, a gente não experimentou Deus, mas quando você estava no vale, quando você estava na dor, só você sabia o choro e o peso que você tinha, da situação que você tinha. Ali Deus se faz presente. Então eu penso que Deus, Ele não nos dá tudo, sabe? Porque Ele é inteligente, Ele nos ama tanto e quer ter relacionamento conosco. E é através desses momentos que Ele vai aparecer, vai nos ajudar, vai se revelar. E aí nós vamos falar: eu te conheci no muito, no pouco, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. O que me inspira na Bíblia quando eu leio é ver os homens que passaram por tantas situações e tribulações, mas lá no final eles viram que Deus estava com eles. Eu fico preocupado quando eu fico sem problema, porque quando está tudo muito bem, eu acho que é a alegria meio efêmera ou meio do mundo. Quando a gente só se dá bem, eu talvez não sinta tanto Deus quanto eu dependo. É o que está no boletim hoje, que diz o seguinte: a melhor posição da vida cristã é da impossibilidade humana, porque quando eu não posso, é aí que Ele pode, e é aí que eu aprendo dEle. Amém. E Ele se revela a mim. Amém. Walter, obrigado. Daqui a pouco ele vai voltar para contar uma outra parte aqui para a gente. Walter, obrigado. Eu falei para ele que geralmente quando nós conversamos, ou esse tempo que ele está aqui com a gente, ele sempre me tirou da minha zona de conforto, porque, querendo ou não, como um cristão como eu, tinha como tendência natural viver uma vida cristã bastante austera, bastante séria, bastante serena, bastante calma, sem muitas oscilações. Mas na verdade eu não sou assim como ser humano. Eu gosto de rir, eu gosto de brincar, e muitas vezes parece que não, mas indiretamente existe uma certa culpa por desfrutar da vida. Não sei se você sente isso, mas algumas pessoas sentem um certo grau de culpa por desfrutar da vida. E eu quero olhar para a palavra de Deus em 2 momentos, e 2 momentos muito marcantes a respeito de alegria. Nós podemos falar sobre vários momentos bíblicos sobre alegria, mas um deles, e não sei se está aí vou voltar aqui, isso. Lucas 2:10. Imagine trabalhadores no campo, pastores no campo, cuidando das suas ovelhas na vigília da noite há 2000 anos atrás. E de repente, uma luz, um clarão, e aparece um anjo do Senhor, para revelar-lhes uma palavra, dar-lhes uma palavra. Imagine o coração deles acelerado, e o anjo então diz: não temam,
Eis que vos trago novas notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. De repente o céu se enche de luzes, sons, um exército de anjos, e aparecem cantando: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens, a quem Ele concede o seu favor. Homens de boa vontade, algumas traduções, a quem Ele quer bem, e aí vai por diante. Mas numa tradução que eu gosto bastante, é a quem Ele concede o seu favor. O início da vida de Cristo aqui na terra é acompanhado, o nascimento dele foi celebrado, pois era o cumprimento da profecia de que Deus irromperia a história com a sua graça. E ele diz que quando Cristo irrompe a história com a sua graça, isso é uma nova de grande alegria. Irmãos, Cristo é a fonte de alegria. Então eu fico pensando o seguinte: será que a felicidade não é prioridade para o cristão? A Bíblia diz que Cristo é fonte de alegria. Ele não disse o seguinte: olha, eis que vos trago uma notícia que vai dar para vocês bastante trabalho. Ele diz, uma nova de grande alegria, né? E depois, mais caminha Jesus falando, cumprindo, celebrando, o primeiro dos seus milagres ocorreu onde? Num casamento, no meio de uma festa. E aí a gente vê numa das passagens marcantes sobre o final de todas as coisas, é como se Deus dissesse para nós: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Então o nascimento de Cristo nos diz que é uma nova de alegria, e nos aponta para uma alegria plena no retorno dele para buscar os seus servos. Então, alegria lá e alegria cá. Legal, ótimo, tudo bem. Pode parecer até bonitinho, interessante. No entanto, nós aprendemos que precisamos renunciar às nossas vontades. A conclusão a que chegamos é que alegria é essa que nos manda renunciar. Para eu ser feliz, eu não posso renunciar. Eu espero aquela alegria, que alegria é essa? Irmãos, eu não sei se você vive esse conflito, mas se não vive, há um problema. Há um problema porque nós precisamos ter esse conflito diariamente na nossa vida. Diariamente saber exatamente que tipo de desfrute o Senhor quer que nós experimentemos, se Ele quer que nós experimentemos, e quando Ele diz não, a gente entender de fato a razão dele dizer não. Pode parecer loucura e até gerar certa polêmica, quando cristãos abrem mão da alegria e dizem que aguardam apenas aquele grande dia, quando Cristo virá buscar os que são seus. Irmãos, eu fico a pensar que existe hoje um evangelho que está mascarando a vida cristã. Eu queria dizer uma coisa para você: quando Deus criou o mundo, Ele criou tudo bom. Quando o pecado entra no mundo, ele distorce a realidade do bom, mas ele não a aniquila por inteiro. Então, quando ele não aniquila, o pecado não aniquila toda a bondade, toda a beleza, significa que ao passear, por exemplo, em alguns lugares e olhar a beleza de um jardim, de uma paisagem, aquilo me dá um certo grau de satisfação. Quando eu vejo coisas bonitas no meu dia a dia, isso me dá um certo grau de satisfação. Quando eu sou levado ou inspirado a ler um bom livro ou assistir um bom filme, aquilo me dá um certo grau de alegria. Irmãos, os cristãos abrem mão realmente da felicidade? Porque a gente diz que felicidade para o cristão não é prioridade. Felicidade não é prioridade mesmo? Que tipo de relação a gente tem? Eu sei que eu estou bagunçando tudo a cabeça, eu vou fechar todas as portas que eu abri, tá? Estou abrindo algumas portas na sua mente. Quem renuncia é triste e espera outra vida, e quem se alegra aqui vai ser punido na outra vida, ardendo no fogo do inferno?
Você entendeu? Então, parece que não. Por que isso é importante? Mas eu prometo que eu vou fechar todas as portas, tá? O que acontece é porque a gente vive, como pastor, respondendo perguntas do pode e do não pode. É certo ou não é certo? Pode ou não pode? É certo ou não é certo? Pode ou não pode? Certo ou é certo? Certo. Irmãos, isso me deixa louco. Isso me deixa louco. Isso deixa louco qualquer pessoa. Porque quando Cristo vem e aniquila a lei, Ele nos dá um grande desafio. Porque bom seria se nós tivéssemos um manual do que pode e não pode. E nós não temos um manual do que pode e não pode. Então, aconteceu isso. É pecado ou não é? É pecado ou não é? Eu quero dizer para vocês que nós vamos dar apenas 2 afirmações. E nós precisamos aprender a simplificar as coisas. Para responder tudo isso, para fechar tudo isso, a gente tem que aprender a simplificar as coisas. Tá? Primeira coisa, devemos sempre buscar o reino de Deus e sua vontade. Isso é fato. Nós não vamos negociar isso, isso é fundamental. Vamos ler juntos ali. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, inclusive a alegria. Preste atenção. A Bíblia diz que quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, e toda a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas, inclusive a alegria. Eu não estou separando aqui alegria de felicidade, apesar de linguisticamente algumas pessoas procurarem diferenciar uma de outra. Nós estamos falando de satisfação, de alegria, de felicidade, como sendo a mesma coisa. O que nós aprendemos então em primeiro lugar é: tudo que nós fazemos precisa ser para buscar Cristo em primeiro lugar e a sua vontade e o seu reino. É mais ou menos assim. Ao invés de você perguntar para mim se é pecado fazer isso ou aquilo, primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: eu estou fazendo isso e eu vou glorificar a Deus. Se Cristo estivesse aqui, Ele aprovaria o que eu fiz? Então, irmãos, não é uma regra. Você é a principal pessoa que pode dar essa resposta. Você é a única pessoa que conhece, além de Deus, as suas reais motivações. A grande questão é que às vezes nós conhecemos as nossas motivações, mas nós colocamos de lado. Você já viu, por exemplo, gente dizer o seguinte? Desculpa, eu sei que algumas pessoas aqui já me disseram, várias me disseram, né? E a gente faz uma brincadeira, né? Pastor, eu quero ganhar na Mega Sena, porque daí nós vamos reformar essa igreja. Eu duvido que você está jogando na Mega Sena para reformar a igreja. Eu duvido. Desculpa. No fundo, nós queremos um bem-estar. Lógico que, progressivamente, eu costumo dizer o seguinte: você já errou jogando, não erra deixando de ajudar, né? Então, a ideia é, irmãos, nós conhecemos as nossas motivações. E eu não estou dizendo que você disse isso para mim com essa intenção, por favor. A gente sempre brinca, então esquece, é uma brincadeira apenas. Mas, quando a gente conhece a nossa motivação, a gente sabe no fundo se a gente está agradando a Deus ou não, irmãos. A grande questão é que às vezes a gente mantém uma rotina de vida em que a gente está tão acostumado a fazer determinadas coisas, tão acostumado a dizer isso, a responder assado, a fazer isso, e a gente não aprendeu de fato que a gente precisa parar de cumprir a nossa vontade, buscar a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, olha que texto profundo. Ele está dizendo o seguinte: que nada do que a gente consegue nessa vida significa que nós estamos buscando o reino de Deus. Olha lá, o reino de Deus não é comida. Festa é bom? Maravilhoso, adoro festa. Eu sou festeiro, gosto de festa. Nem bebida, mas isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Não estou dizendo que é pecado, mas quando a gente está celebrando, não significa que a gente está buscando o reino de Deus. Agora, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida,
mas é justiça, paz e alegria. Só que essa alegria e essa paz ganham um qualitativo. Que tipo de alegria? Onde? No Espírito Santo. Então parece que existe um momento de alegria que é bom, que é maravilhoso, mas existe uma alegria que ela está não condicionada a um momento. Então, por exemplo, num momento de festa eu me alegro, isso é bom, maravilhoso. Mas existe uma alegria que não está condicionada a momentos, a circunstâncias. A paz, a justiça. Então o reino de Deus, ele nos fala de uma justiça, de uma paz e de uma alegria no Espírito que excede as circunstâncias. A Bíblia ela é muito rica, irmãos, e nós precisamos destrinchá-la para entender de fato a responder e aprender a responder questões muito simples. O reino de Deus se expande, por exemplo, quando as pessoas conhecem a Cristo. Concordam com isso? O reino de Deus cresce com pessoas. Enquanto quando alguém diz eu quero servir ao Senhor, irmãos, o reino de Deus cresceu e não há nada mais alegre para o Senhor do que uma nova pessoa que se converte e entrega o seu caminho ao Senhor. Então, irmãos, o que deve ser para nós motivo de alegria? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino de Deus. E é o que? Ele é uma justiça, uma paz e uma alegria que excede o entendimento. Então, ele fala de algo que é muito maior, então nós precisamos aprender a nos alegrar com as coisas do reino. Pelo que me parece, os cristãos eles acabaram desenvolvendo um mau hábito de falar em nome de Cristo, mas não se alegrar com as coisas de Cristo. Mas, vamos adiante. Lucas 15:7 diz, eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Estava pensando essa semana que às vezes a gente gasta muito tempo para alegrar os cristãos, para deixar as pessoas da igreja felizes com o nosso trabalho, com as respostas que a gente dá. Irmãos, num contexto muito simples, e nós não vamos nos aprofundar no conceito judaico da resposta, da passagem das 100 ovelhas, da 99, da uma tal. Irmãos, a maior alegria que nós como igreja devemos ter é o seguinte: alguém entregou sua vida para Jesus. Amém por isso. Graças a Deus por isso. Mas o cara pastor é São Paulino, está triste hoje porque o Corinthians ganhou. Irmão, isso aqui é tudo secundário, né? Se eu for falar do Palmeiras é secundário mesmo, quase na segunda divisão. Irmãos, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Nós precisamos entender que a alegria do Senhor nos ajuda a priorizar as coisas em nossa vida. Há tempo de festa e tempo de luto. Buscar o Senhor é priorizar as coisas de maior valor. Você espera, por exemplo, imagine que você espere chegar em casa, você está cansado, trabalhou 10 horas, 12 horas, chegou em casa às 8 horas, e você tem um desejo ardente de tirar a sua roupa, sentar no sofá, tomar uma água gelada e falar, ufa, mais um dia se foi. E a hora que você está lá, quase tirando a sua roupa, você vê que o seu filho sofre um acidente dentro de casa, corta o dedo, e você vê ela assim, não, ele não cortou o dedo, eu estou dizendo que ele não cortou, esse sangue ele não é verdade, eu vou botar um paninho ali, e a hora que eu tirar, ele está cicatrizado, amém, eu vou tirar minha roupa, vou sentar no sofá. Aí você vê que o negócio não está daquele jeito. Aí você pega o seu carro, vai para o hospital. Por quê? O que é melhor, o seu bem-estar ou o bem-estar do seu filho? Hein? Do filho. Tem gente que não faz isso, viu, gente? Tem gente que não faz. Mas do filho, a gente aprendeu a priorizar. Isso tem a ver com a nossa vida cristã também. O meu bem-estar ou o reino de Deus? Sempre as coisas do reino. Sempre as coisas do reino.
Eu não estou falando necessariamente das coisas da igreja. Eu estou falando de coisas que representam a justiça, a paz e a alegria que o Senhor nos apresenta. E aí a gente pode navegar por várias partes da Bíblia para nos aprender, para nos ensinar a priorizar. Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, a renovação da mente é que nos ajuda a colocar a pilha de prioridades no seu devido lugar. E às vezes a pilha de prioridades, ela pode sofrer um abalo quando a circunstância nos leva a isso. Então pense da seguinte forma: a gente costuma dizer na igreja que em primeiro lugar está Deus, e segundo, família, não é? E abaixo há controvérsias, trabalho, igreja, mas tudo bem. Imagine que você tem prioridade com a sua família e você se preparou. Eu, como pastor, isso acontece muito com pastor, mas só para dar um exemplo. Então, eu preparei que sexta-feira é o dia que eu não saio à noite, a gente vai ficar junto. Legal, mas naquela sexta-feira aconteceu um falecimento na igreja. Eu falei, não, eu não vou ao velório porque eu tenho que ficar com a minha família. Irmãos, vocês me perdoem, mas só é rígido na lista de prioridades quem não tem boas prioridades. A minha família é prioridade. Mas no dia de um falecimento, a compaixão para com os que sofrem é prioridade. Então eu abro mão da minha alegria, para quê? Da minha alegria circunstancial, para quê? Para cumprir aquilo que me cabe. Irmãos, ao invés de discutirmos sobre felicidade e alegria, a gente precisaria aprender a discutir sobre prioridades para o reino de Deus. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o reino de Deus tem que ser buscado em primeiro lugar, organizando as nossas prioridades. Segunda coisa, vamos ler aquilo ali, e aí a gente vai entrar num outro aspecto. O Senhor se alegra com a nossa alegria. Irmãos, eu quero dizer para você que eu posso causar um pouquinho de estranheza, mas se a gente lê a mesma Bíblia, eu tenho a impressão que Deus é chegado numa festa. Tenho a impressão que o Senhor se alegra com festa. Vou dizer por quê. Como a gente falou agora há pouco, Jesus fez o seu primeiro milagre no casamento em Caná. E o que ele queria naquele momento? Provar, mostrar, tem toda uma alegoria, toda uma interpretação tipológica, tudo algo fantástico a respeito do milagre, de transformar água em vinho e tal, tudo bem. Mas o que ele estava ali preocupado também? Mostrar e manter aquele casamento na sua... O momento de casamento é um momento de celebração. E a Bíblia diz que quando Cristo voltar, a segunda vinda de Cristo é chamada de bodas do Cordeiro. O casamento entre Cristo e a igreja, a união dos salvos com o seu Senhor. E o que me parece é que Deus, Ele se alegra, Ele fez todas as coisas para serem desfrutadas com alegria. Deus fez todas as coisas para serem desfrutadas com alegria. Ele não tem nada contra a festa, Ele não tem nada contra a celebração, Ele não tem nada contra momentos de alegria. Existiu um momento da restauração dos muros de Jerusalém, em que os trabalhadores estavam ali cansados, e aí a Bíblia se expõe diante deles, o livro que tinha, até os livros que tinham na época. Então Esdras lê o livro da lei, e o povo começa a fazer o quê? Ele começa a chorar. Olha lá, então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote escriba e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus, não de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Eles estavam ali com a culpa. Eles estavam ali cansados, porque a palavra, cansados de trabalhar, e além disso, a Bíblia
os confrontava nos seus pecados. Mas aí Neemias acrescentou: saiam e comam e bebam no melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Irmãos, nós lemos no Salmo 118 que a alegria hoje é o dia que o Senhor fez. Nós precisamos nos alegrar e nos regozijar nele. E não era necessariamente um dia, mas nós precisamos nos alegrar todos os dias. Se nós parássemos para analisar, todos os dias há momentos em que nós precisamos parar e falar o seguinte: este é o dia que o Senhor fez, e nele eu me alegrarei. Não pelas circunstâncias, mas com a alegria do Senhor, aquela que não está condicionada às circunstâncias. Irmãos, essa semana eu saí domingo daqui, estava muito bem, feliz, alegre e tal. Cheguei em casa, fui dormir por volta de meia-noite, deu 2h20 da manhã, acordei passando mal, com febre, com dor de cabeça, uma coisa assim louca. Em 2 horas, eu estava super bem, deitei. Em 2h20 eu levantei passando mal, com dor de cabeça. Passei uma semana de cão, com uma virose daquela braba, com dor, passando mal. E eu sei muito bem que o quanto o bem-estar físico tem a ver com a nossa alegria, quanto é uma fonte de motivação. Eu tenho até que comentar com vocês que estudar a semana inteira sobre alegria, sobre celebração, e passando mal, eu falo assim, é horrível. É horrível quando você está com um problema financeiro, e você ouve, vai na igreja e fala: você tem que se alegrar no Senhor e tal. Irmãos, a gente precisa mudar uma chavinha no nosso cérebro, que condiciona a celebração a momentos. Momento de festa tem que celebrar, porém, existe uma alegria que não está necessariamente condicionada a um momento. É uma alegria que parte de uma convicção profunda de quem é Deus, de quem somos nós, e de que apesar de tudo isso, no momento de tribulação, nós podemos o encontrar, e encontrar uma alegria que excede todo o entendimento. Salmo 118, este é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar e nos regozijar nele. O Senhor nos criou para o paraíso, e aí existe uma coisa bíblica muito profunda, que o Senhor nos fez para estarmos no paraíso, onde nós não teríamos dor, sofrimento, tudo ao nosso alcance, tudo muito bem. E nós, devido ao pecado, escolha nossa mesmo, nós estamos vivendo uma vida parcialmente boa. Até aqueles, é engraçado, é até irônico, né, você olhar uma reportagem do Ike Batista, em que ele se diz agora classe média. Ele não imaginava que ele voltaria a ser classe média um dia. O homem que foi o 8º homem mais rico do mundo. Eu não acredito em tudo. Eu acho que ele é classe média para a mídia, né? Eu acho que no fundo, ninguém que tinha 8 milhões não guardou um pouquinho para o dia ruim, né? Ele com certeza tem. A família dele tem histórico, né, de riquezas. No entanto, o que a gente vê é a destruição ou a desconstrução de um reinado que teoricamente o trouxe alegria durante um período de tempo. E hoje ele está tendo que reaprender a viver do jeito dele, de um jeito novo. E a gente não está aqui para julgar essas questões. Mas por mais que nós tenhamos alegria, por mais que nós tenhamos os melhores carros, por mais que nós tenhamos os melhores recursos, irmãos, nada, escutem só, nada se compara à alegria do Senhor, que é manifesta em lugares pobres, ricos, de classe média, com muito recurso ou com pouco recurso. Alguém já viu? Se você não viu, o pastor Kent postou vários vídeos lá da Costa do Marfim, felizes, organizados, celebrando a Deus, e talvez nem com metade dos recursos, aliás, metade, né? Nem com 1/10 das riquezas do nosso país. Mais ou menos isso, pastor Kent? São felizes? São felizes? Sabe por quê, irmãos?
Porque não tem a circunstância que se compare à alegria de um povo que conhece a Deus. Acima de tudo, existem outros tipos de alegria, e podemos falar sobre a cultura festiva que o povo africano geralmente tem e é visto e transmite, mas irmãos, a alegria do Senhor é verdadeiramente a nossa força. Você já parou para pensar uma coisa muito legal? E eu gosto muito, né? Se você olha um vídeo de um bebê sorrindo, dando aquela primeira gargalhada, você já viu aquele sorriso, aquela gargalhada? Você fala o seguinte: olha que coisa linda. Irmãos, o cristão conecta esse momento a um momento maior. Não é um momento isolado. Então, no momento que nós vemos algo lindo, maravilhoso, nós precisamos fazer uma ligação com a alegria que está além das circunstâncias. As pequenas alegrias que temos e vivemos são a antevisão da glória de Deus, são resquícios da criação perfeita de Deus. Quando a gente vê uma música, uma canção que nos inspira a nossa vida, Deus deu talentos a homens e mulheres para escreverem através de 7 notas, composições fantásticas que tocam no fundo da nossa alma. Isso é resquício da criação de Deus, é uma antevisão de algo que nós teremos pleno no futuro. Paulo disse isso lá naquela parábola sobre o amor em 1 Coríntios 13, e diz que hoje vocês conhecem em parte, mas um dia vocês verão face a face. Irmãos, olha que coisa linda, quando a gente vê, por exemplo, compositores, escritores, e eu digo, irmãos, não estou dizendo só cristãos, de todas as religiões. Deus, Ele criou a todos e deu a todos uma porção da sua criatividade. Então, quando você vê um poeta iraniano, persa, como por exemplo Khalil Gibran, onde ele diz aquele texto famoso que eu já citei umas 2 vezes, ele diz: na singeleza da amizade, que haja riso e alegria, porque é no orvalho das pequenas coisas que o coração se revigora, encontra as suas manhãs. Irmãos, sabe o que ele está dizendo? Que quando nós sentamos um com o outro e desfrutamos de momentos agradáveis, aquilo ali é bênção de Deus. Aquilo ali é uma antevisão de algo que nós teremos plenamente um dia. A alegria do Senhor é a alegria que vem num momento que nós temos. Sabe aquele dia que você não quer ir embora de uma festa? Sabe aquela coisa assim, aquela festa que você quer que não acabe nunca mais? Irmãos, os cristãos, no momento da festa, é como se subisse um fio que conectasse a um mar de alegria que é prometido para aqueles que nele esperam. Nós precisamos aprender a desfrutar da alegria dessa maneira. Cada simplicidade de cada criança, de cada olhar, de cada sorvete tomado com aquele delicioso sabor descendo pela nossa boca. É engraçado que a gente gosta de Neemias, porque ele diz o seguinte: comam carnes gordas, né? Ontem o médico falou para a gente não comer picanha, né? Hoje a gente vê Neemias falando o seguinte: no dia da festa tem que comer, tem que celebrar. Sabe por quê? Porque no dia da festa nós podemos ter a antevisão daquilo que teremos plenamente com o nosso Deus. Olha, eu costumo dizer que algumas pessoas são mais sensíveis, e eu me julgo uma dessas pessoas, né? E pela enésima vez, essa semana estava assistindo lá um programa, e aí aconteceu um encontro entre o irmão e a irmã, ou isso e aquilo, e eu comecei lá a derramar as minhas lágrimas. E a Viviane, quando tem uma cena emocionante, ela já olha na minha cara: vai chorar de novo, né? Quando eu vejo uma paisagem linda, eu me sinto comovido. Sabe por quê? Porque foi Deus que fez. Quando a gente vê o azul do mar, quando a gente vê os animais, quando a gente vê a beleza da criação, a primavera é uma estação para a gente contemplar. Sabe de quem eu lembro quando a gente chega na primavera? Do filme que a Jussara mais adora. Vocês sabem qual que é o filme que a Jussara mais adora? Bambi.
Jussara, eu vou me solidarizar com você, porque quando acaba o inverno e começa a chegar a primavera, irmãos, a gente vê a mão de Deus, a gente vê o tambor, a flor, né? E todos os animaizinhos correndo pelos campos. Irmãos, isso é motivo de alegria para a gente lembrar do nosso Deus. Aprenda a agradecer a Deus em todos os momentos. Aprenda a agradecer a Deus quando você experimenta coisas desse tipo. Irmãos, a felicidade, ela não é prioridade. No entanto, quando nós falamos de prioridades que o mundo estabelece como sendo prioridades, o que nós precisamos fazer? Esse é o dia que o Senhor fez. Nós precisamos viver de duas formas, com consciência e com responsabilidade. Consciência de que os maiores e melhores momentos de alegria são apenas fagulhas da alegria eterna. E se isso é fato, eu não preciso o tempo todo buscar mais um motivo, mais uma festa, mais uma aquisição. Isso aí é não buscar o reino de Deus. É viver cada dia na medida em que se deve viver. Irmãos, eu adoro estar na companhia de vocês. Eu adoro estar, é muito legal. Semana passada, estava tão lindo isso aqui, que alguns irmãos falaram, vários irmãos falaram, o irmão José está querendo tirar cópia da chave da igreja para todo mundo, porque ninguém vai embora, então ele não consegue fechar a igreja. Então, estava muito lindo, ninguém ia embora. Irmãos, estar um com o outro é muito bom, é edificante. E a gente tem que saber que isso é lindo, é maravilhoso, e nós temos que aprender a desfrutar com consciência de que isso é apenas uma porção. Temos que viver com responsabilidade, tendo o reino de Deus em primeiro lugar, e responsabilidade de saber que devido ao pecado e à maldade existentes no mundo, haverá coisas que serão anunciadas como alegria e que até poderão nos alegrar por um breve momento, mas que representam um atentado ao projeto de restauração de Deus. Não é um projeto como se Deus não tivesse poder. Mas se a gente não aprender a viver a vida com responsabilidade, a gente vai começar a ter a sensação de que se eu não fizer determinada coisa, se eu não tiver, se eu perder essa oportunidade, é como se o mundo fosse acabar. Mas lembre-se que algumas coisas podem parecer bonitas, alguns caminhos parecem ao homem bonitos, legais, vou celebrar, hoje é o dia da festa, mas a irresponsabilidade pode trazer consequências terríveis e eternas. Nós precisamos viver com consciência, com prudência, com responsabilidade. Houve um tempo, por exemplo, quando eu era jovem, e eu ainda sou, mas quando eu era mais jovem, eu pensava que eu precisava aprender a beber. Então, com 15 para 16 anos, eu disse que para mim mesmo, eu estava afastado do evangelho, não queria saber, então eu precisava aprender a beber. E eu precisava aprender a beber, porque eu precisava beber, porque todos os meus amigos bebiam, e eu ia lá no bar, tomava coca com eles, e não adiantava. Aí eu arrumei uma tática, porque eu odiava a bebida. Então eu pedia lá, dá um copo para mim, e pedia uma porção de fritas. Então eu punha um gole de cerveja na boca e jogava fritas, né? Para tirar o gosto ruim da boca. E eu comecei a criar o hábito, né, de beber simplesmente pelo beber. Até que um dia, Deus falou muito forte ao meu coração, de que eu era feliz sendo sóbrio. Eu era feliz sem a bebida. E eu decidi que eu era feliz sem aquilo. E eu, com 17 anos para 18 anos, foi um momento que eu falei assim, eu não preciso daquilo, eu não preciso disso, né? E nós não estamos fazendo aqui nenhum estudo sobre bebida, mas às vezes a gente escolhe caminhos simplesmente porque o mundo está dizendo que ali é o melhor. Mas a gente pode questionar esse tipo de pensamento. Pense, por exemplo, comigo, agora vai aqui para os pais e mães de meninas. Fiquei pensando essa semana, porque eu sou pai de menina, então você imagina que a sua filha seja convidada, sua filha adolescente seja convidada para uma festa que começa às 23h30, num bairro afastado de Campinas, né? Onde mulheres entram de graça, homens pagam,
onde a festa só vai terminar. Pai, você não precisa vir me buscar porque só termina a hora que a bebida acaba. O que você dirá para sua filha? Não, vai filha, vai. Você tem que curtir sua vida, né? No mínimo você vai dizer assim: menina, o que é isso? Posso ir junto? Não, o que é isso? Quando um pai diz não a um filho, o filho esperneia e diz o seguinte: era tudo o que eu queria, eu vou morrer, toda a minha família, minhas amigas vão, meus amigos vão, e soluça, e grita, e bate a porta, e fala, você fala que vai ficar de castigo 2 meses, ele não está nem aí, porque está desesperado. Aí passou a festa. O bico dura um dia, no máximo 2, e você fez o que precisava ser feito, não é? Imagine Deus com a gente. A gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente vai por aqui porque a gente acha que isso é fonte de alegria. E a gente esquece que melhor é o reino de Deus, a sua justiça, com a sua paz e a sua alegria, do que a nossa vontade. Ser pai a gente gosta, mas ser filho do Pai perfeito, às vezes a gente esperneia. Semana passada nós dissemos não para a Carol, que ela estava se recuperando de uma virose. Foi muito interessante. E ela queria ir numa festa. E era festa no domingo, às 3 horas da tarde. E a hora que ela percebeu que ela ia perder a festa, que ela tinha até esquecido, ela começou: eu quero ir. Foi uma coisa louca, né? E, gente, parecia que a gente tinha cortado os 2 dedinhos do pé dela. Ela estava lá. Aí passou o horário da festa. Nunca mais lembrou. Às vezes a gente, com os nossos filhos, a gente precisa ser firme até o fim, né? A gente precisa ser firme. Só que a gente não gosta que Deus seja assim com a gente. Irmãos, Deus sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Vamos viver com consciência e com responsabilidade. Concluindo, será que ser cristão significa realmente optar entre ser feliz ou cumprir a vontade de Deus? O sacrifício para a felicidade eterna ou a felicidade nessa vida e o fogo eterno? Não, irmãos. Não precisamos optar por uma coisa ou outra. Podemos ter as duas. Sermos felizes aqui, na certeza de que um dia seremos mais felizes. Precisamos buscar a alegria. No entanto, com consciência e com responsabilidade. Será que é possível separarmos a alegria do hoje da alegria do amanhã? Para o cristão, não. Porque qualquer alegria nesta vida, para o cristão, é a certeza de que um dia a teremos plenamente. Então, não precisamos separar. Nós podemos agradecer a Deus. Eu vou contar, eu sei que tem poucas crianças aqui, então eu posso falar. Eu lembro de um pastor que falou para mim o seguinte: quando eu me relaciono com a minha esposa, eu dou glória a Deus. Eu falei assim, coisa estranha, né? Dar glória a Deus depois do ato sexual, né? Mas para ele, aquilo era a bênção de Deus. E ele falava o seguinte: glória a Deus pela bênção que o Senhor me concedeu. Então, irmãos, para o cristão, nós precisamos aprender em todos os momentos a agradecer a fonte de bênçãos que é o nosso Deus. João 15, 10 e 11 diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, Deus deseja que nós tenhamos uma vida plena de alegria, sim. Ela não é prioridade quando ela é a nossa vontade, mas quando buscamos os mandamentos de Deus e o reino de Deus, é possível experimentarmos parcialmente aquilo que será completo um dia em Cristo Jesus. Cristãos abrem mão da felicidade? E eu queria falar para vocês que, para o cristão, e a última coisa que nós vamos falar, o grande problema e a grande controvérsia é num momento de angústia
profunda, a gente ainda dizer: Pai, eu quero te louvar, apesar do momento de dor. Eu quero te louvar, apesar de perdas pessoais, financeiras. Eu quero te louvar porque, apesar da depressão que eu enfrento, o Senhor está comigo em todos os momentos. O cristão abre mão da felicidade quando felicidade é sinônimo de bem-estar. Mas cristão não abre mão da alegria quando ela é sinônimo de satisfação em Deus. Walter. Ana. Irmãos, a gente vai dar um testemunho, né? E até para fechar essa mensagem, essa reflexão. A gente gosta muito das vitórias, das conquistas, dos momentos de glória da gente. Às vezes a gente fica triste com as coisas que perdemos. Esse testemunho hoje, a gente já faz anos, a gente tem pensado, o dia que a gente tiver essa resposta, a gente vai lá testemunhar. E chegou o grande dia, né? Não importa quão longe as coisas estejam, um dia elas chegam. E o testemunho é o seguinte: Ana Rita e eu, 12 anos atrás, nós tínhamos o sonho de ter uma empresa, um negócio que a gente pudesse trabalhar junto e que a gente amasse muito. E nós tivemos a nossa livraria cristã, né? Era um sonho antigo e aí aos 40 chegou a hora da gente criar e trabalhar para esse sonho. Só que depois de 6 anos de trabalho, o sonho não teve sucesso, né? E a nossa tão sonhada livraria a gente perdeu tudo que a gente tinha. E no contrato que nós fizemos, né, com a sociedade, nós tínhamos colocado a nossa casa como garantia. E quando terminamos e ficamos, né, sem a loja e com ainda coisas para acertar, aí a outra parte então resolveu executar e colocar no processo. Então abriu um processo para reclamar que era o contrato que tínhamos acertado, né, a nossa casa. E faz 10 anos, então, que a gente está com esse processo, e na última reunião de oração, há um mês atrás, ainda quem pegou meu bilhetinho, se vai se lembrar aí, era causa na justiça, né? E a gente tem orado e aguardado em Deus e pedido em Deus. Eu não vou ficar aqui falando, né, tudo o que se passou nesses 10 anos, mas foram muitas noites de tristeza, noites de choro, de angústia, de saber, porque, sabe, a gente quer honrar, quer ser cristão, né, que não deixa nada em aberto, ou ser mau exemplo, enfim. Mas aconteceu isso. E há 3 semanas atrás, estava numa conferência né, de líderes cristãos, e à noite eu cheguei e a Ana Rita falou: olha, o bem foi a leilão, né, demorou uns 4 meses até que ele foi arrematado. E aí eu cheguei lá da conferência, maravilhosa, e aí a Ana Rita falou: olha, a pessoa que comprou veio aqui, quer conhecer o imóvel. E aí aquela tristeza bateu, né? Porque uma coisa é você esperar, e o dia que chega, ele chega, enfim. Mas era final da noite, eu não processei muito. No dia seguinte, eram 3 dias de conferência. No dia seguinte, eu fui de manhãzinha para a conferência, e eu estava com o pastor, e né, ele já sabia da situação, e eu contei para ele. E eu sei que quando eu cheguei lá nessa conferência, né, foi o dia inteiro, e na manhã parecia que a conferência tinha sido fechada para mim, que é isso que eu quero testemunhar, né, e dar glórias a Deus. Porque no momento sabe assim, que eu estava angustiado, aquele peso, tudo que foi ministrado, os louvores e a palavra, tudo era para mim. E eu dei graças a Deus pelos 3 dias de banquete espiritual que me fortaleceram no dia da tristeza, né? Mas aí a gente foi processando. E aí a gente começou a falar: bom, agora tem que mudar. E agora vou deixar para a Ana Rita contar. Não? Você não quer contar? Mas quer saber da boa notícia? É que mesmo no dia difícil, o Senhor está no controle e Ele nos traz nos braços. Então, nessa semana, eu me senti carregado por Deus. A Rita é mais firme, eu sou meio chorão igual o pastor, né? Então eu choro, mas ela suporta mais. Mas aí nós começamos a procurar lugar, então, para mudar. E na terça-feira oramos pela manhã e Senhor nos abençoa. Às 5 horas da tarde, a Ana Rita recebe um e-mail de uma colega que trabalhou a vida toda com ela. E ela começou guardinha, a Ana Rita já era, né? Então é uma pessoa muito querida. E essa pessoa falou: olha,
eu sei que daqui a pouco você vai ter que procurar alguma coisa, a dona que comprou meu apartamento está alugando. Bom, 6 horas da tarde a Ana Rita ligou para essa senhora. E aí a mulher falou assim, vem conhecer hoje à noite. Nós achamos muito estranho, né? Porque geralmente a pessoa fala, passa amanhã, não quer aborrecimento. E aí nós fomos às 8 horas da noite lá conhecer. Levamos nosso filho, fomos conhecer. Aquela senhora e seu esposo, assim, sabe, foi uma simpatia e empatia imediata. E ela falou, olha, tem uma pessoa que está interessada, e eu só vou dar a resposta depois que ele falar. No dia seguinte, eles conversaram e a pessoa desistiu do negócio. E aí ela falou, vocês querem ficar, já podem ficar. Enfim, e aí passou a semana, transcorreu, e a gente foi assinar o contrato da locação. Fomos a mais uns 8 lugares, e todos, né, assim, infinitamente mais menores do que o Senhor preparou. Então, imagina um lugar onde você chega e você só vai levar as roupas e colocar a louça e está pronto para morar. Todos os outros lugares tinha que comprar armário, tinha que comprar um monte de coisa. E a gente está prontinho assim. E a gente orava assim, né? Senhor, a gente sempre quer o melhor, né? Prepara um lugarzinho especial. Enfim, né? Mas resumindo. Mas aí nós soubemos também de outras coisas que Deus preparou, né? Ela contou... foram 3 existências. Ela contou que outra pessoa, antes desse homem, já tinha assinado o contrato para alocar. E chegou na hora, ele tinha 2 gatos e um cachorro. E ela falou, não vou alugar. E rasgaram o contrato na hora. Enfim, então, por essas pequenas, né, grandes bênçãos é que a gente vê assim, não importa a luta, Deus está cuidando. É aquilo que eu falei naquele momento. A gente não gosta de sofrer, ninguém gosta de sofrer. Mas... pense e se lembre dos momentos que você sofreu. E certamente foi um momento que mais Deus, né, se revelou, cuidou, e a gente sentiu o amor. Eu tenho medo, sabe do quê? De viver o evangelho dos outros. Eu quero viver o evangelho que Deus tem para mim. E se eu não tiver as experiências dele com Deus, né, talvez a gente não tenha experimentado o melhor. Então a gente dá glória a Deus e louva a Deus, porque mesmo na perda, né, do que a gente acha que é valioso, a casa, e a nossa casa não é terrena, mas é espiritual, a gente tem o amor dele e ele está cuidando da gente todo dia. É isso? Faltou alguma coisa? Não? Deus abençoe. Amém. Walter, obrigado. Às vezes a gente dá um testemunho, né, de que Deus reverteu a história, né? E a gente precisa aprender a dar testemunhos de que por mais que as coisas não saiam do jeito que a gente quer, é o vento. Por mais que as coisas não saiam do jeito que a gente quer, a gente precisa louvá-lo na tempestade. Último texto, João 16, em que Jesus está ali explicando que ele vai morrer, que todo mundo vai chorar, que depois vai ressuscitar. Tem tudo a ver com a nossa experiência. Diz assim, digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém lhes tirará essa alegria. Irmãos, em Deus, mais do que alegria, nós temos satisfação, contentamento. Não sei se vocês lembram de uma canção bem antiga. Ela dizia assim, um corinho sabe aqueles corinhos de escola dominical? Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Diz assim agora, sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, qual é? É Cristo no coração. Satisfação
é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Amém. Então você... A idade, exatamente. Alguns revelaram a idade, né? Isso é de muito tempo atrás. Irmãos, vamos lá. Entender o conceito de felicidade e contentamento na palavra de Deus nos ajuda a viver melhor, enfrentando as lutas com coragem e confiança. Vamos ler ali embaixo, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, amém e amém. Tem um vídeo para a gente assistir, como de costume. Nessa série a gente vai fazer tudo um pouquinho diferente. Então vamos assistir um vídeo. Ele está em português dessa vez, então fica mais fácil. Apaga 3. Tudo era tão certo, você estaria aqui, enxugando as lágrimas e salvando meu dia. Mas novamente eu digo amém, e ainda chove. Entre raios e trovões, ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo, sua misericórdia desce. Levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Eu me lembro quando caí em meio ao vento, você ouviu meu choro e amor me levantou. E agora já sem forças, como continuar se não posso achá-lo? Entre raios e trovões, ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo, sua misericórdia desce. Levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Meus olhos veem os montes, onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Meus olhos veem os montes, onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Vamos ficando em pé. Se você sabe, a música diz que nós vamos, pode deixar tocando baixinho, nós vamos louvá-lo na tempestade. Talvez você esteja hoje passando um momento de bastante tribulação. Quero orar pela sua vida. Quero orar para que o Senhor te ensine a mim e a todos nós a desfrutarmos da verdadeira alegria, a confiar em tudo aquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Vamos louvar, vamos orar agora nesse instante
pedido ao Senhor. Coloque no seu coração aquilo que te aflige e nós vamos orar. Senhor, nós neste momento queremos te agradecer, Senhor, porque nos exorta, nos ensina, como um pai que repreende os seus filhos, ó Pai, como um pai que muitas vezes diz não, como um pai que dá, como um pai que tira, porque conhece o melhor, conhece, Senhor, a nossa real necessidade. Mas sabemos, Senhor, que o momento da angústia é um momento onde nós precisamos do Teu amparo, do Teu abraço, da Tua companhia. E as pessoas que estiverem hoje, Senhor, enfrentando momentos de angústia, que o Senhor abrace, que o Senhor esteja de fato, Senhor, se fazendo presente, porque sabemos que estás, mas muitas vezes não o vemos, não o sentimos, não cremos, porque nossa fé está frágil, porque nossa confiança está abalada. Pai, desafia-nos, Senhor, diariamente a confiar nas Tuas promessas, a vivermos a verdadeira alegria, que não está condicionada às circunstâncias, que nós possamos priorizar o Teu reino e a Tua justiça, que possamos renunciar a nós mesmos, viver para Ti, ó Pai. Desafia-nos para que de fato sejamos cristãos que são alegres, que celebram no dia a dia, que desfrutam, Senhor, das alegrias da vida, mas com consciência e com responsabilidade, sabendo, ó Pai, que melhor é Te obedecer, cumprir a Tua vontade do que a nossa, Senhor. Pai, que neste momento o Senhor confirme tudo aquilo que foi dito e que nós vivamos de uma maneira diferente hoje e sempre. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Chama o grupo aqui à frente.